E aí, pessoal, terceiro ano, né? Estamos aí dando continuidade ao nosso assunto sobre razão e proporção. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre regra de sociedade direta. Professor, o que é regra de sociedade, né? Pessoal, a regra de sociedade é aquela que apresenta ou que tem uma relação com uma divisão de um lucro ou de um prejuízo de uma determinada empresa, de um certo investimento, de uma divisão de herança, de uma divisão até de uma compra, quando você vai lá na lanchonete e você vai junto com seus amigos e come determinadas coisas em uma certa quantidade e vocês vão ter que dividir quanto cada um vai pagar, né? E assim como acontece lá na regra de três, que você tem o caso da regra de três direta, você também tem o caso da regra de sociedade direta. A gente tem também o caso da regra de sociedade inversa, assim como temos também a regra de três inversa, né? E como é que a gente vai calcular? Como você faz isso, né? Pessoal, é muito parecido com a regra de três, também muito parecido com a ideia de proporção. Vamos aqui para os exemplos para a gente entender melhor, né? Aqui tem um exemplo lá tirado dos materiais de vocês, né? Dos materiais do foco na aprendizagem. E à medida que vocês forem recebendo, depois a gente pode até utilizar melhor algumas das questões que se encontram lá, né? O que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho dois irmãos, e não disse quem são, né? Que são donos de um cachorro, de um carrinho de cachorro quente, né? E vão repartir, ó, R$ 7.200 obtidos nas vendas de modo diretamente proporcional. Veja, geralmente essas regras de sociedade, elas vêm dizendo se ela é direta ou inversamente proporcional, né? E ela é diretamente proporcional ao número de dias que cada um trabalhou naquele carrinho. Quais foram as divisões, né? Um trabalhou 12 dias e o outro trabalhou 18 dias naquele respectivo mês. Então vamos só pensar o seguinte: eu tenho dois irmãos. Vamos supor que eu tenho o irmão A e tenho o irmão B. Esse irmão A trabalhou 18 dias e o irmão B trabalhou 12 dias. Então, se você parar para pensar, o que foi que aconteceu? Eles trabalharam ao todo 30 dias, mesmo a ser observado, né? Geralmente, o que é que a gente faz aqui quando você fala de proporção, né? Eu tenho uma quantia para o valor A em relação a 18, eu tenho a quantia B em relação a 12, e que eu vou ter que fazer o quê, né? Dividir quanto foi o total, né, da soma do A com o B em relação ao total de partes deles, no caso, 30. Aí, sendo mais prático, o que foi que eles disseram? Eu já tinha a quantidade dessa soma. Viu, pessoal? Lembrando que a gente está usando uma das propriedades das proporções, né? Você pode somar duas razões, porque a soma das duas razões também no denominador são iguais. O mesmo vale para subtração, viu? Então aqui, ó, quantos dois teriam que dividir, né? Teriam que dividir R$ 7.200. Para quanto? Para os 30 dias. Fazendo isso. E assim eu vou descobrir quanto que cada um deveria receber em um dia. E se eu descobrir o valor de um dia, eu descubro para cada um, né? O de 12 dias e o de 18 dias. Vamos aqui, ó, continuando. Você vai poder, né, cortar aqui, né, dividir, cortar este 0 com este 0 e vai fazer a divisão de 720 por 3. Fazendo essa divisão de 720 por 3 vai dar 240. Quer dizer o quê? Que em um só dia, cada um R$ 240. E quanto vai ter de direito o A e o valor de B, né? Ou o irmão A, o irmão B? Dessa mesma lógica, pessoal. Vamos só usar aqui a propriedade mais simples. Ó. Eu sei que o A em relação a 18 tem que ter aí uma quantia de
240. O mesmo vale para o B em relação a 12, que tem que dar 240. Logo, o valor do A seria quanto, né? 240 vezes 18. E o valor de B, lógico, 240 vezes 12. Vamos ver se eu deixei um espacinho aqui, caso não a gente faz aqui em cima. Bora fazer essa divisão aqui, né? Multiplicação, 18 vezes 240. 8 vezes 0, 8 vezes 4, 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. 1 vezes 240 é a mesma. Somando 0, 2, 13, vai 1. 4.320. Isso seria o valor para o A. 4.320. E para B, é só fazer a multiplicação. 240 vezes 12. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 2 vezes 2, 4, 1 vezes isso é isso. Então, continua lá o 240, somando 0, 8, 8, 2. Portanto, para o B, né? Você vai ter aí... Opa. 2.880 reais. Opa aí, pessoal. Vamos lá, mesmo. Então, para cada um, né, houve aí uma divisão referente ao dia trabalhado e no final um recebeu R$ 4.320 e outro recebeu R$ 2.880. Viu, pessoal? É bem tranquila essa relação aqui da regra de sociedade, de você tentar ver como faz essas separações. Pessoal, aqui embaixo tem a solução de um outro modo, diferente, mas a ideia é a mesma, né? Você tem um total de dias trabalhados que foram 30, dividiu-se 7.200 por 30 e achou-se o equivalente a R$ 240. Para aquele que trabalhou 12 dias, foi 12 vezes 240, que dá 2.880. E para aquele que trabalhou 18 dias, deu R$ 4.320. Qualquer coisa é só dar um printzinho aí na tela para conferir e anotar como foi feito desse outro modo, viu? A ideia e o raciocínio é o mesmo. Pessoal, vamos lá. Peguei aqui uma questão que também está lá no módulo de vocês, do material estruturado. E essa questão é uma questão que foi no Enem de 2019, né? Ela que está adaptada porque retirou-se aí uma pequena quantia do texto para maximizar, para fazer você entender melhor como resolver a questão, né? Mas a ideia é a mesma, né? Ela não perdeu-se a essência da questão. O que é que eu tenho? Eu tenho 3 sócios que resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$ 1 milhão. E, independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, quer dizer, pegou-se 1 milhão e, inicialmente, colocou-se 1/3, né? Então, vamos lá, né? No início, posso dizer, logo de início, que o investimento para cada um foi de 1/3. De separar esses resultados. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$ 800 mil na fábrica.
e cada um deles com 1/4 desse valor. Então, após isso, né, ele após isso aí, depois, né, houve aí um investimento de 1/4 de 800. Ok. Quais são os valores mais próximos em porcentagem? Olha o detalhe aí, pessoal, em porcentagem, né? Ou seja, juntando tudo isso aí, o correspondente às parcelas financeiras de cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente. Eles vão receber quanto? Pessoal, vamos só pensar o seguinte: houve um investimento de 1 milhão e depois houve outro investimento de 800 mil. Então, nós tivemos um total de 1.800.000 investidos. Esse aí foi o meu total investido na situação. Vamos só pensar o seguinte, ó. Se você olhar que no início eram 3 investidores e no final eu tinha 4 investidores, e que esse quarto investidor, se eu retirar ele, vou ter todo o restante correspondente aos 3 sócios. Então, o que é que eu vou precisar fazer primeiro? Descobrir quanto é, em partes, o valor e a porcentagem do quarto investidor. Como se eu estivesse fazendo a história de trás para frente, já que primeiro entrou 3 e depois entrou um quarto. Então, se eu descobrir quanto deve ser o do quarto, então eu vou descobrir também os dos outros 3. Vamos lá raciocinar. Quanto foi o investimento do quarto com os outros deles, né? Foi de 800 mil. O que é que eu vou fazer? Vou descobrir quanto é 1/4 de 800 mil. Aí eu vou ter aí um valor para esse quarto investidor. Bora lá. O quarto investidor, né? O quarto investidor fez o quê? Ele investiu 1/4 de 800 mil. E pessoal, toda vez que ele fala 1/4 de alguma coisa, é 1/4 vezes aquele valor. Quando você faz 4 vezes 800 mil, né? 1 vezes 800 mil é 800 mil, dividido por 4 dá 200 mil. O que quer dizer? Que o quarto investidor só entrou com 200 mil reais. Se ele só entrou com 200 mil reais, ele entrou com 200 mil reais de 1.800.000. E aí vai ser possível fazer a minha representação em porcentagem. Então, percentual seria quanto, né? 200 mil em relação a 1 milhão. Dá para vários zeros, aqui, com esses outros 2, e vai ficar 2 para 180, né? Se eu não me engano. É 2 para 180. Vamos lá. 2 dividido para 180? Não, acho que é para 18, né? Eu acrescentei um zero aqui a mais. Então é por 18, pessoal. Vamos lá. 2 por 18 não dá 0, acrescenta um 0,20. Quantos 18 cabe dentro do 20? 1. 1 vezes 18 é 18. Para 20 sobram 2. Continua com 0, 20. 20 dividido por 18 dá 1 de novo. 1 vezes 18 é 18, para 20, 2 de novo. Perceba que isso aqui vai dar uma dízima periódica seguida de vários 1 aqui, ó. 1, 1. Se você olhar aqui, em todas as opções, foi salvo aí, né, deixado em 2 casas decimais. Então,
Para transformar esse resultado em porcentagem, ando duas casas, vai ficar 11,11%. O 11,11% é um dos resultados. Então, já descartou a letra B, já descartou a letra C, já descartou a letra E. E agora, eu preciso saber dos 3 investidores. Né? Como é que eu vou fazer a dos 3 investidores? Né? 3 investidores. Pense aí comigo. Entrou com 11,11%. Os outros 3 vão receber todo o restante. Ou seja, para descobrir dos 3 investidores, é só eu fazer isso aqui, ó. 100% menos 11,1% de subtração. E quando eu fizer isso, eu vou saber o meu restante. Lembra que eu estou fazendo de trás para frente. Quando eu souber o meu restante, eu sei que todos eles receberam o mesmo valor. Se todos eles receberam o mesmo valor, se são 3 investidores, depois é só dividir por 3. Então, 100 menos 11,11. Quando você fizer a subtração, dá aproximadamente 88,89%. Mais uma vez, 3 investidores. 88,89 vai dividir por 3 porque os 3 são iguais. Quando você aqui, dá aproximadamente 29,63%. Mas aí, como aproximadamente, quer dizer que você vai usar aí os valores mais próximos um do outro, né? Vamos ver aqui. Quais são os valores mais próximos aqui de 11,11 e 29,63, né? 11,11 eu tenho na letra A e tenho aqui na letra D. E o mais próximo, 29 não, 26, né? Olha aqui, ó. Estou errando também. Então é 26,63%. Desculpa aí, pessoal. Considerado aqui 9,11. Eu acho que no caso aqui, né, que houve aí uma falha um pouquinho na questão da relação da contagem das casas decimais, que provavelmente deveria ser 11,1. E 11,1 mais 26,9 aí 3 vezes, né, daria aí o valor aproximado de 100%, né? Mas aí foi detalhe da questão de quem elaborou. Mas aí você marcaria aquele mais próximo. Aqui embaixo, eu tenho o modo dele resolvido passo a passo. Caso você queira entender melhor, é só você depois dar um print aqui na tela, fazer as anotações, fazer a leitura. Mas ele fez o mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Calculando quanto é a divisão, né, de um valor para o outro, e no final ele deu aqui, ó, 11,11%. Na sequência, a outra resolução, ela pegava essa outra fração aqui, que eu não achei trabalhar ela desse jeito. Eu achei melhor, porventura, trabalhar da forma como eu fiz, né? 100 menos 11,11, 88,89, e subtraindo aí, ó, 29,63%, ou 26,63%. Eu devo ter errado de escrever, mas a ideia é que aí a opção correta seja a letra A. Pessoal, para finalizar, né, a última aqui, ó, eu tenho o Jorge, o Luiz e o Lucas que vão montar uma revenda de autopeças no início de 2012. Eles montaram, né? Aliás, o Jorge investiu 20 mil, o Luiz investiu 25 mil e o Lucas investiu 5 mil. E no final de 2012, a sociedade contabilizou o lucro de 40 mil, quanto coube a cada um dos sócios. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aí o Jorge, o Luiz, vou botar aqui Jorge, o Luiz
E tem o Lucas, né? Entrou com a quantia. O Jorge entrou com 20 mil. O Luiz 25 mil. E o Lula entrou com 5 mil reais. Pronto. Vamos só pensar. Eles investiram essa quantia. Quanto eles investiram no total, né? Se você somar aí, ao todo dá 50 mil reais de investimento. Essa quantia investida. E aqui ele está querendo saber quanto vai caber a cada um dos sócios, referente ao seu investimento. Então, vamos lá pensar. Cada um fez o quê? Entrou com uma parte. Eu vou fazer aqui nesse sentido. O Jorge entrou com quanto? Com 20 mil. Dos 50 mil. Esse foi o Jorge. O Luiz, né? Porque ele entrou com 25 mil. Dos 50 mil. E o Lucas entrou com 20 mil. Com uma parte ou com uma fração, parecida com o que foi feito ali na vez passada, né? Ele entrou com 20 mil, se eu cortar todos os zeros aqui, ó. Este, entrou com 2/5 do valor investido. Esse outro aqui, ó, cortando zero, 25 sobre 50. Se você dividir 25 por 25 dá 1. E se você pegar 25, ou seja, o Luiz entrou com metade do investimento. E assim, também eu tenho aqui a outra parte do Lucas, que eu anotei 20 mil, mas não foi 20 mil, né? Foi 25 mil. Deixa eu corrigir aqui, desculpa aí, pessoal. Entrou com 5 mil, né? 50, fazendo a simplificação, 5 por 5, 1. 50 por 5, 3. Não sei se vocês querem trabalhar com essa forma, né? Mas eu vou fazer assim. Se eu dividir 2 por 5, lembra aí, né? Fração vira decimal, decimal vira porcentagem. 2 dividido por 5 dá 0,4. E eu posso transformar em porcentagem. 40%. Porque na maioria das vezes, quando se fala em participação dos lucros em dividendos, nós estamos falando de porcentagem das ações. Então, fica mais fácil você ver dessa forma. O Luiz entrou com meio 0,5 ou metade, no caso, 50%. Então, ele tem direito a 50%. E aqui, ó, 1/10, 1 dividido por 10 é 0,1 e dá 10%. Veja que ó, 50 mais 40, 90%, mais 10, 100%. Até aqui tudo ok. Então, isso aqui representa o quê, né? Quanto cada um vai ter direito no lucro. Como assim? O Lucas vai ter 10% de participação no lucro. O Luiz vai ter 50% de participação no lucro. E o Jorge 40% do lucro. Agora sim você vai só calcular, né? O lucro de cada um. Vamos lá pensar. 40%, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. 40% de 40 mil. Tal. Sendo mais prático, ó. Utilize por 100, corta seus zeros. 40 vezes 4 vezes 4. 16 seguido de zeros.
Opa, faltando um zero aqui, né? Com 40 mil, 16 mil reais. Desculpa aí. Mais um zero aqui, Isaac. Esqueceu de cortar, de acrescentar. Então, o Jorge vai ganhar 16 mil reais. Pessoal, vamos lá pensar. Para ser mais rápido e entender. 50% de alguma coisa é a metade de alguma coisa. Quanto é a metade de 40 mil? Né? A metade de 40 mil é 20 mil reais. Então, nem preciso eu fazer isso aqui para você ver quanto é que cada um ficou, né? E esse outro é 10% de 40 mil, né? Vou fazer aqui 10 vezes 40 mil dividido por 100. Corta 400 vezes 10, 4 mil reais. Então, nas contas, o Jorge lucrou, recebeu de volta 16 reais. O Luiz recebeu 20 mil reais. Recebeu 4 mil reais de volta. E aí, ó, 16 mais 20, 36 mil, mais 4, 4 mil. Veja, pessoal, que cada módulo aqui, né, cada vez que hoje tiver uma questão, ela veio de uma forma diferente. A primeira, eu contei as partes e dividi, e cada um teve sua participação. A segunda questão, ele queria saber quantos porcentos cada um teria de participação. E nessa terceira, além da porcentagem de participação, ele quis dividir os lucros, né? Então é só você olhar quanto foi o investimento, quanto foi o lucro e qual é a participação de cada um. Então, a regra de sociedade tem esse detalhe de você ver quanto é que cabe para cada um, qual a porcentagem de participação de cada um e, de acordo com a porcentagem, qual é o valor que vai tocar a cada um deles. E tanto poderia ser num investimento, como poderia ser, por exemplo, numa compra. Isso aqui também poderia ser contabilizado em prejuízo, viu, pessoal? Aí, quem investiu mais acaba tendo mais prejuízo. Quem investiu menos acaba arcando com menos prejuízo. É essa a ideia da regra de sociedade. Aqui embaixo também tem aí a forma como você visualiza ou como você poderia, né, ler e interpretar a questão, cada um com as suas respectivas formas de calcular, né? Caso você queira, bata o print, tire aí faça a anotação, pause o vídeo para anotar de acordo com o que está sendo mostrado, reveja novamente, treine e qualquer dúvida o professor está aqui, né, para ajudar vocês. Ó. Veja que no finalzinho deu o mesmo valor que eu calculei lá, ó, 16 mil